vai falar da avaliação da redação do Enem e da competência 1 na redação do Enem. Competência 1, ela diz que na competência 1 da redação do Enem, os participantes são avaliados quanto ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Portanto, ao se deparar com um texto, o avaliador terá dois aspectos a verificar na competência 1 da redação, que é a estrutura sintática e a quantidade de desvios. A estrutura sintática é necessário que o participante demonstre que consegue escrever um texto fluido, sem truncamentos. Isso acontece quando são escritos parágrafos bem organizados, em que as ideias são claramente explicitadas e estão completas. Uma redação nível 5, na competência 1 da redação, pode ter apenas uma única falha na estrutura sintática. Além disso, o autor deve ter produzido um texto com construção de períodos mais complexos. Então, vamos ver o que quer dizer períodos complexos. Você viu que aí só pode ter uma falha. Se tiver mais de uma, já não tira nota máxima. Essa complexidade é demonstrada pelo uso de orações subordinadas, intercaladas ou inversões. Textos com estrutura sintática mais simples, apenas sujeito, predicado e objeto, na ordem canônica, por exemplo, não se enquadra no nível 5. Que exige o uso excelente da linguagem. Então, neste caso, é quando você coloca as orações na ordem inversa. Por exemplo, no século XXI, o Brasil ainda vive tal ação, ainda sofre com a violência contra a mulher. Então, no século XXI, o Brasil ainda, no século XXI, tem que colocar sempre uma vírgula, que aí é uma oração inversa, então tem que colocar a vírgula. O Brasil ainda se depara com a violência contra os negros, como você tem observado aí nesse último dia 20, que mataram um negro na frente do supermercado. Como são avaliados os desvios? Os desvios referem-se a problemas de ordem gramatical, de convenções da escrita, de escolha de registro ou de escolha vocabular que aparece ao longo do texto. Dentro destas 4 categorias, temos vários aspectos que precisam ser atendidos para que se receba a nota máxima na competência 1 da redação. Por esse avaliado nível 5, o participante pode cometer no máximo 2 desvios. Quanto mais desvios, menor será a nota atribuída nessa competência. Olha, gente, vocês viram que na estrutura sintática só pode ter uma falha. Já no desvio pode ter 2 desvios. Desvios gramaticais de regência. Podendo ser o verbo verbal ou nominal, diz respeito à relação de um termo regente, verbo ou nome com os seus complementos. Assim, as regras de regência indicam se há necessidade ou não do uso de preposição entre termo regente e aquele do qual ele depende para fazer sentido. O desvio ocorre quando o participante desconhece essa relação e usa equivocadamente ou deixa de usar a preposição em determinada oração. E vocês viram que já estudaram esse ano, da regência verbal e a nominal. E vocês sabem que dependendo do verbo ou do nome, ele pede um determinado tipo de preposição. Tem deles que pede a preposição de, tem deles que pede a preposição a, tem deles que pede a preposição com, tem deles que pedem a preposição em, tem deles que não pedem preposição e as pessoas colocam preposição. Então, é isso aí o que nós chamamos de regência. Concordância. Os verbos devem concordar em número plural ou singular, pessoa em primeira, segunda ou terceira, com o sujeito da oração. No caso da concordância nominal, não esquecer que os complementos de um substantivo, adjetivo, pronome, artigos, numerais precisam concordar em gênero e número com ele. Quando isso não é observado, o participante comete desvio de concordância. Portanto, não se esqueça dos plural. Olha, neste caso aí, gente, se você coloca 2 alunos, ou então, minha bolsa. Minha é um pronome, concordou com bolsa. Então é isso. Os meninos, as meninas, as pessoas.
Então, quando o artigo estiver no plural, o nome deve estar no plural. Se o nome estiver no feminino, artigo feminino, plural. E no caso dos verbos, deve concordar. Mas no caso, eu aconselho vocês a usar o verbo sempre na terceira pessoa do singular, que é o jeito mais fácil de não errar. E é o correto de uma redação dissertativa argumentativa. Verbo realiza, se verifica, o Brasil não cumpre, o povo não trabalha. Sempre colocando dessa forma no singular, que dá tudo certo e vocês não erram. Pontuação. O desvio ocorre quando vírgulas, pontos finais de 2 pontos. No caso, tem ponto e vírgula e outras coisas, mas o que a gente mais utiliza é a vírgula, os pontos finais e os 2 pontos. 2 pontos, gente, vocês só devem usar quando forem fazer citações. Não é necessário, muitas vezes uma redação pode ser escrita muito bem feita, sempre ter 2 pontos em nenhum momento. Ponto e vírgula, travessão e etc. O travessão, ele pode ser usado no lugar das vírgulas. Quando você usa o verbo em algum momento e você quer colocar uma palavra intercalada, você pode colocar um travessão no início e um travessão no final. São usados de forma prejudicial à fluidez da leitura. Vale estudar esse tópico especialmente considerando os 3 grifados acima, pois são os que mais geram desvio nos textos, que no caso a vírgula, os pontos finais e os 2 pontos. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado aí para não errar, gente, realizando, fazendo, verbo aí, você está vendo no gerúndio, não se começa a oração dessa forma. Então, eles devem ser feitos sempre depois de uma vírgula, viu? Então, vocês tomem cuidado com isso. Paralelismo sintático. Sua ausência dificulta a objetividade, a clareza e a precisão de um texto. O que quer dizer paralelismo sintático? Talvez esse é o assunto mais complexo para vocês. Se eu digo, eu fui ao cinema e ao teatro, eu estou mantendo o paralelismo sintático. Eu fui ao cinema e ao teatro. Você está vendo? Ao. Isso nós chamamos de paralelismo sintático. Agora, quando você diz, eu fui ao cinema e o teatro, você viu aí que está em vermelho, por quê? Porque, neste caso aí, você observou que faltou a preposição. Eu teria que dizer, eu fui ao cinema e ao teatro. Ou então, eu preciso de madeira e de prego para construir uma mesa. E alguém coloca, eu preciso de madeira e prego. Esquece de colocar o de no final, depois no antes do nome de prego. Então, tome esse cuidado, porque a gente não usa preciso de madeira e de prego. Preciso de quê? De madeira. De quê? De prego. Você está vendo? Aí é como se fosse 2 orações. Estou criando um problema de paralelismo sintático. Emprego de pronomes. Conheça os tipos de pronomes oblíquos, que são... Os pronomes oblíquos você já sabe que é o mim, é o ti com é, o ti com i. Tem os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Os átonos é o mi com é, o ti com é, o si com é, o li com é, o o e o a. Aí são os átonos. Os tônicos são mi, que você não pode colocar mi antes de verbo, tem que só colocar i depois do verbo e depois com preposição. Min, ti com i, né? E si com i. A ela, que também pode ser um pronome oblíquo, quando diga a ela, fez isso a ela, trouxe isso para ela, ou para ele, ou para nós. Isso é normal. E esses pronomes aí, eles são, nesse caso aí, oblíquos, átonos. Os retos é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os demonstrativos, que é este, esta, esse, essa. Os possessivos é meu, teu, entre outros. Para fazer o uso correto de cada um deles, lembre-se que não se usa pronomes reto após verbos, que é no caso eu e tu, e que o uso demonstrativo estabelece relações de anáforas e catáforas dentro do texto, por exemplo. Se você não lembra o que é isso, é necessário se aprimorar.
Anáfora é quando o pronome se refere a algo que já foi dito. E catáfora é quando se refere a algo que você ainda vai dizer. Então, se você ainda vai dizer, você usou o pronome antes, chamamos de catáfora. Se você usa o pronome depois, como o caso neste caso, quando você faz nesse caso, dessa forma, dessa maneira, você já está comentando algo que você disse. Então, aí nós chamamos de anáfora. Crase, calcanhar de Aquiles de muita gente, a famosa crase merece uma atenção especial, portanto, é necessário conhecer as regras de uso ou não de sinal indicativo de crase para evitar esse desvio. Gente, quem aprendeu regência, aprende crase, porque vocês viram que a crase ela surge quando um verbo pede ou um nome pede a preposição a, e o complemento deste verbo ou deste nome é um substantivo feminino que admite o artigo a. Então, aprenda isso que pronto. Uma coisa, jamais você deve usar crase antes de verbos, antes de pronomes, a não ser aquele e aquilo, que é nesses pronomes demonstrativos aí, você coloca a crase em cima do próprio nome, aquele, em cima do a. Neste caso, acontece a crase nesses casos aí. Quando o quê? Quando o verbo pede uma preposição. Aí você não coloca a preposição, você coloca somente aquele sinalzinho contrário. E a crase ela é caída para, né? Para a esquerda, né? Ó, ela não vai cair o contrário, não. Ela cai para trás. Que tem gente que coloca a crase, coloca caindo para frente, cai para trás. Então, vocês viram aí. Neste caso, a crase não já sabe. Tem um verbo, logo depois do a, tem um verbo? Não tem crase. O a fica sozinho, porque esse a aí não é um encontro, é apenas uma preposição. Crase só se coloca diante de substantivo feminino e se o verbo ou o nome pedir uma preposição a. Desvio de convenção da escrita. Acentuação e ortografia. Para cada política sem acento e cada paralisação com Z, é como uma facada no peito do avaliador. Além de conhecer as regras para acentuar as palavras, é preciso saber as suas grafias corretas. Uma dica é fazer a lista de palavras que você tem dúvida quanto à forma de escrever. Pesquise o modo correto e escreva várias vezes. Qualquer semelhança com um ditado não é mera coincidência. Bom, gente, vocês viram aí que política tem um acento no i, aí faltou, é como sifilítica, médico, todas as palavras para paroxítona são acentuadas. E paralisação é com S, não com Z, porque paralisação vem de paralisia. E paralisia é com S, então como é uma palavra derivada de paralisia, ela escreve com S, não com Z. Mas as outras palavras terminarem em azão, ação, né, por exemplo, atualização, é com Z. Porque não é palavra derivada que tem S. Por exemplo, atualização vem de atual. E atual termina com L. Então, neste caso aí, escreve-se com Z. Então, quando você for escrever essas palavras, que você tiver dúvida, lembre-se de onde é que ela veio, ela originou-se de que palavra. Se paralisação veio de paralisia e paralisia é com S, você escreve com S. Hífen. É necessário conhecer as regras do uso do hífen, do novo acordo ortográfico, não tão novo assim. Colocar o hífen em palavras que não requer ou deixar de usar nas que precisa é um desvio a mais no texto. Cuidado. Então, o hífen, algumas palavras se perderam o hífen, outras não. Mini saia, por exemplo, ela perdeu o hífen, que antes ela tinha ultra romântica, também perdeu o hífen, que antes tinha. Então, tem alguns casos que perde o hífen, que é aquele tracinho que separa palavras compostas. Maiúsculas e minúsculas. Isso, gente, antes do Enem não exigia, mas agora exige. Então, cuidado, maiúscula, minúscula, presta atenção.
tema que você aprendeu lá no 6º ano do ensino fundamental. Eu acho que você aprendeu até um pouco antes, que eu acho que eu comecei a aprender isso aí desde quando eu comecei a aprender a ler. Nomes próprios, se escreve com letra maiúscula. Nomes de pessoas, né, de lugares, de comércio, início de frases, escreve com letra maiúscula, só isso. Embora seja das primeiras aprendizagens da língua portuguesa, muitos colocam maiúsculo quando não precisa e deixam de colocá-la quando é necessário. Lembrando uma coisa, gente, só se coloca a letra maiúscula no meio das frases, se não for no início, de nomes próprios. E tem muita gente que vai escrever o nome brasileiro e escreve com letra maiúscula. Brasileiro não é nome próprio, brasileiro é um adjetivo que deriva do nome próprio, que é Brasil. Então, não vão confundir brasileiro com Brasil. Brasileiro é um adjetivo, Brasil é um substantivo. E não tem adjetivo próprio, só tem substantivo próprio. Então, você só pode colocar a letra maiúscula com Brasil. Brasileiro, letra minúscula. Uma outra coisa que vocês têm o hábito é de escrever o P maiúsculo. Nunca aprenderam a escrever o P. P de pato. P de pato é minúsculo, porque é um nome comum. Então, esse P aí, o papinho dele vai ficar em cima da linha. O rabinho, aquela partezinha que puxa, é abaixo da linha que você está escrevendo. Agora, P de Paulo é maiúsculo, porque Paulo é nome próprio. Então, o P tem que ficar todinho em cima da linha. O papo dele vai ficar lá em cima, empinado. Então, aprendam a fazer isso, gente. Tem gente que ainda não sabe, estão no ensino médio, mas não aprenderam esse negocinho aí, lá que tinha que aprender lá nas séries iniciais. Separação silábica, que nós chamamos de translineação. É quando acaba o espaço na linha para escrever uma palavra inteira e você a continua na linha seguinte. Isso é translineação. E a palavra que vai ficar pela metade, que cada linha precisa, respeitar as regras de separação, que mais aprendeu lá nas séries iniciais. Portanto, não a recorde bem dessa matéria, retome a ela e evite esse desvio bobo. Gente, olha, tem gente que pega a palavra mais, que é uma palavra monossílaba, mas não tem 2 sílabas e separa. Não se separa. Se não couber na linha, escreve na outra. Ou então impressa um pouquinho, porque mais é um nome só, é um nome inteiro, ele não se separa, então não pode separar mais. Outra coisa, se você for escrever uma palavra que ela é composta, que tem hífen, e que ela não coube toda na linha, você vai colocar 2 travessões, vai colocar um travessão no final da primeira palavra, por exemplo, bem-vindo, por exemplo, bem, tracinho, vindo, aí um tracinho lá na outra, começando. Isso tem que acontecer, porque nomes compostos precisa, mas eu aconselho a vocês tomar esse cuidado. Se tiver qualquer pequena dúvida, não escreva, troque por uma palavra sinônima. Ah, eu não sei escrever jeito, me deu um branco, jeito é com J ou com G? Ah, eu acho que é com G, ah não, eu acho que é com J. Tá em dúvida? Escreve maneira. Pronto, não erra. Então, faça isso. Agora, gente, jeito é com J. Viu? Jeito é com J, pelo amor de Deus. Não vai ficar em dúvida, não. Desvio de escolha de registro, que é no caso aí das palavras. Como visto na matriz de referência, o Enem e demais vestibulares avaliam o domínio da escrita formal da língua. Por isso, não cabe no texto dissertativo, argumentativo, informalidade e marcas de oralidade. Assim, evite gírias ou expressões coloquiais como monte, um bocado, é isso aí, né, tá, beleza. Essas palavras não existem na nossa escrita. Isso aí é na nossa fala. Isso aí não é palavra do dicionário. Portanto, um monte de gente não está desempregado. Não existe sim um monte de gente. Se você quer dizer que é muitas pessoas estão desempregadas. Mas, pelo amor de Deus, um monte não.
um bocado de pessoa. E são gírias. É isso aí, pessoal. Não fala, você não está falando com seus amigos. E o né nem existe, gente. Não existe esse né, não. Esse né é um nome que a gente nem deveria falar. Tá também não existe. Tá é a redução do verbo estar. Do mesmo modo, não use formas usadas na internet como você, que você coloca um V e um C, porque como você quer ver escrever a palavra o verbo que tem um acentozinho, coloca desse jeito com H até acrescentar mais palavras sem precisão. Também não são bem vistos usar aumentativos e diminutivos de palavras, reduções para, pro e abreviatura para, com barra, não se abrevie. Escreva a palavra completa, deixe de ser preguiçoso. Desvio de escolha vocabular. Trata-se de opções lexicais imprecisas dentro do contexto em que se encontram. Deve-se tomar muito cuidado com palavras que você não domina o significado. Mas quis usar uma palavra para ser culto? Muitas vezes vale mais usar um vocabulário simples, mas que você tenha certeza do que as palavras querem dizer. Na dúvida, troque uma palavra insegura por um sinônimo. O participante do Enem precisa sim demonstrar bom domínio e excelente vocabulário, mas não precisa ser uma escrita pedante ou pomposa, que muitas vezes não condiz com o restante do texto. Pesquise o significado das palavras, faça uma lista e use com uma carta na manga quando estiver treinando. Gente, tem alunos que adoram falar palavras difíceis, usar palavras que não é usual na nossa língua. Não precisa, você não vai tirar 1000 por causa disso, não. O que você vai tirar se você escrever um texto bem escrito, você vier com construções de períodos complexos, usando a forma indireta, com frases completas. Isso que você tira nota boa. Não é usando palavras de línguas que você nem sabe o significado, coloca uma palavra lá que você não sabe nem o que você está dizendo. Então, e outra coisa, gente, sejam um pouco leitores, que eu sei que tem gente que tem um vocabulário paupérrimo, não sabe o que significa elite. Eu já vi gente dizendo que não sabe o que é elite, não sabe o significado dessa palavra. Então, gente, vocês estão no ensino médio, são jovens já, que têm que ter um certo conhecimento. Aqui nós temos o exemplo de um parágrafo que a pessoa teve alguns problemas na norma padrão. Vivemos hoje em uma sociedade aonde esse termo aonde está errado, porque tem uma vírgula aí e não escreve aonde. Aonde é quando está se referindo quando alguém vai em movimento. Quando você está falando de lugar parado, é onde. Então, em uma sociedade onde a liberdade de escolha de ir e vir, a liberdade de escolha de ir e de vir. Tá vendo que faltou o de bem aí? Tá vendo? De ir e de vir. De religião, de expressão artística, de profissão, da pessoa com, né? Da pessoa. Com quem vamos nos casar. E de tudo que é melhor para nós. Veja só, gente, escreveu frase demais. Mas aí, como a escolha de, você tem que colocar o de diante de todas as palavras, que é aquela questão do paralelismo que eu já ensinei para vocês. Não é? Fica de... Então, esse fica de você tira aí para nós, vírgula, garante a exclusiva decisão particular de cada um. Porém, quando o assunto se trata de questões, quando o assunto, aí os vermelhos que vocês deveriam retirar, né? O assunto
Porém, quando o assunto se trata, olha aí, colocar uma vírgula, trata de quê? Aí colocar uma vírgula, o erro. Aí são texto truncado, trata de questões como aborto, pena de morte, casamento homossexual, temos que, né? Temos que estar na, não, temos que, uma vez que vocês tiram tudo isso, temos que estar na contramão dos ensinamentos da igreja. A igreja, vocês viram que estava com letra minúscula, como igreja, instituição tem que ser com letra maiúscula, ou qualquer outro tipo de crença religiosa. Não temos tanta autonomia assim e o assunto se torna quase que um crime. Então, vocês viram, a Constituição brasileira, também lembrando disso, que eu estou lembrando agora, é um nome próprio. Então, Constituição brasileira ou Constituição federal deve ser escrito com letra maiúscula. Aspectos pontuais. Aí, no primeiro parágrafo, criar uma enumeração é preciso cuidar para que os termos possuam paralelismo, todo substantivo ou todos os verbos. Mas não foi o que aconteceu. Há muitas vírgulas inadequadas no trecho para tratar da instituição ou não do prédio. Igreja usa-se maiúscula, porque já disse que igreja usa maiúscula porque é um nome próprio. Quando se fala de igreja e instituição, eu acho que você estudou isso, porque eu estudei lá nas séries iniciais e eu aprendi e nunca esqueci. Aqui eu trouxe para vocês um texto para vocês verem que é o adequado, que vocês vão tirar nota máxima, que é aquela construção, aquele paralelismo de construção, aliás, aquela estrutura sintática complexa, que vem a ordem inversa, no limiar do século XXI, que você pode colocar no início, não tem problema nenhum. A intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende... Aí você fez o ponto. Aí vocês viram na ordem... Aí por um lado, que aí está tendo uma coesão, não é? Uma coesão interparágrafo. Por um lado, aí a vírgula, você está vendo? Também ordem inversa. O país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença. Olha aí, gente. Liberdade a quê? Ao culto. Tá vendo? Ao culto. Aí o paralelismo está bem correto. E a crença. Olha aí, a crase, a crença religiosa. Porque o culto é um nome masculino e acraseado porque é um nome feminino, crença religiosa. E liberdade é a quê? Há duas coisas aí, tem dois complementos aí. Por outros, as minorias que se distanciam, olha aí, minorias, está no plural, o artigo concordou com minorias, que aí se distancia, quem se distancia? Iam as minorias, portanto, aí o verbo ficou no plural, do convencional, se afundam em abismos cada vez mais profundos. O abismo profundo, concordando com o nome abismo, masculino plural, cavados diariamente por opressores intolerantes. Cavados ainda está concordando com o nome abismo, por isso que está no plural, masculino plural, e cavado diariamente por quem? Por opressores intolerantes, opressores masculino plural, intolerante, o adjetivo concordando com opressores, aí é plural, porque aí no caso intolerante é um nome neutro, não tem feminino. O Brasil é um país. Aí já você viu que neste caso aqui nós vimos nu aí. Aí quando você vê uma preposição iniciando uma frase, já sabe que é uma adjunta adverbial. Então, neste caso,
logo que terminou o adjunto, você coloca uma vírgula. Já que o sujeito começou com o sujeito, aí não se coloca a vírgula. Aí não está no Brasil, está o Brasil. Se fosse no Brasil, era uma adjunta adverbial de lugar. Mas quando fala o Brasil, é o sujeito da oração, portanto, não coloca a vírgula. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende a sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Irrestrito a quê? A liberdade religiosa. Olha aí a presença da crase. E vocês observem que o nome Constituição Federal está com letra maiúscula. Nesse cenário, olha aí a palavra na ordem inversa. Nesse cenário, aí é uma catáfora, uma anáfora, aliás, desculpa, uma anáfora, porque aí dessa é em mais esse, é esse. No caso aí é a preposição mais o pronome demonstrativo esse, porque vai comentar alguma coisa. Nesse cenário, que é o cenário do preconceito, não é? Ou o cenário aí das várias etnias, não é? Nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado com letra maiúscula, que se refere à federação, vírgula, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Ponto. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis, ele colocou entre aspas porque ele inventou um nome, um Brasil aí, que são um Brasil com várias culturas, dentro da mesma nação, é motivo de preocupação. Se ele tivesse colocado esse Brasil aí com letra minúscula, não estaria errado, porque esse Brasil aí é como se fosse um adjetivo se referindo ao Brasil. Os Brasis. É como se eu estivesse falando o Brasil, o Brasil com várias culturas. Então, gente, vocês viram aí, neste parágrafo, nós vimos que ele é formado por 3 períodos completos. 3 períodos completos. O primeiro período termina na palavra religiosa. O segundo período termina na palavra fundamentalista. E o último período termina com a palavra preocupação. Então, vocês observem com esses cuidados para que vocês não errem. Gente, essa é a competência 1. Eu estou revisando tudo de novo. Na próxima aula, eu vou trabalhar com a competência 2 e a competência 3. Eu vou trabalhar 2 competências ao mesmo tempo. E na última, eu trabalho a competência 4 e depois a competência 5, que é aquela lá que eu não quero ninguém tirando nota menos, que é de 200 na competência 5. Tá escutando vocês, alunos que assistem minhas aulas? Porque os outros, infelizmente, deixaram de assistir, mas os que estão assistindo, pelo amor de Deus, não tirem menos de 200 pontos na competência 5, que todo mundo consegue tirar. Só basta obedecer as regras, ok? Então, tenham todos um bom dia.